Hoje nós vamos falar sobre o que significa ser católico. Hoje em dia, as pessoas, infelizmente, têm uma tendência muito grande de não entender o que é a igreja. As pessoas têm uma tendência a achar que a igreja é uma denominação cristã igual a essas seitas crentes todas, ou que ela é uma aglomeração humana qualquer, como são essas aglomerações humanas todas que a gente encontra por aí. Tanto os centros espíritas quanto os grupos orientais, ou os grupos Nova Era. Tudo isso é o que? É um monte de gente que se junta, frequentemente na melhor das intenções, para, da maneira que eles acham que vai funcionar, procurar melhorar, procurar fazer o bem, o que quer que seja. A igreja não é isso. A igreja é muito mais do que isso. A igreja é uma coisa muito mais linda do que isso. Porque a igreja é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Deus se fez homem e veio à Terra, ele não escreveu um livro. Ele não disse para as pessoas se virem. Ele deu para todos nós meios de salvação. E o principal desses meios de salvação é a própria igreja. A igreja presente no mundo hoje é nosso Senhor Jesus Cristo presente no mundo hoje. E isso é uma coisa incrível, uma coisa fundamental, é uma coisa que as pessoas se esquecem. Elas tendem a pensar na igreja como as pessoas que estão na igreja. Ou seja, você vai na paróquia, não vai com a cara do padre, ou tem uma senhora chata, ou eles tocam as musiquinhas extremamente desagradáveis durante a missa, fica pensando, eu não gosto da música que toca aqui, vou procurar um outro grupo de pessoas que tocam música melhor, vou procurar um outro grupo de pessoas que tem um líder que fale mais bonito. Mas o líder da igreja não é o padre fulano, ou o padre beltrano, ou o padre cicrano. O que a igreja ensina não é o que dá na cabeça do padre ou do bispo, sequer do papa. Nenhum deles tem o poder de mudar o que a igreja ensina. Porque o que a igreja ensina é o que Nosso Senhor ensina. E é por isso que a igreja sempre ensinou a mesma coisa e sempre vai ensinar a mesma coisa. Porque a igreja é essa presença da eternidade dentro do tempo. Nós vivemos dentro do tempo. Nós nascemos em um determinado momento e vamos crescendo e casamos, temos filhos, escolhemos nossos caminhos na vida. Um dia nós morremos e nós podemos ir para o céu, nós podemos ir para o inferno. Nós não vamos deixar de existir. O mesmo acontece com a igreja. A igreja, ela é a união em Nosso Senhor Jesus Cristo, de que ela é o corpo místico, de todas as pessoas que já fizeram parte da igreja. Todas elas fazem parte da igreja ainda. Todos os cristãos que morreram em estado de graça formam, quando estão no céu, a igreja triunfante. Todos os cristãos que morreram em estado de graça, mas ainda não chegaram a essa perfeição que torna possível estar no céu, porque nada impuro entrará na Jerusalém celeste, diz a Escritura, formam a igreja padecente, as almas do purgatório. E todas as pessoas que estão aqui no mundo hoje, brigando, tentando ir em frente, tentando não pecar, tentando se levantar depois que cai, todas essas pessoas vivendo dessa maneira tão imperfeita que nós todos vivemos. Quem sou eu? Não sou ninguém. Eu sou um porcaria, eu erro. Todos nós que estamos aqui, dando com a cara na parede frequentemente, formamos a igreja militante. A igreja militante é a igreja que luta. Luta contra o quê? Luta a favor do quê? Ela luta contra o pecado. E é uma luta interna. É uma luta que está dentro de cada um de nós. Eu luto contra os meus muitos pecados. Você luta contra os seus muitos pecados. Certamente menos do que os meus. E não tão graves. Mas você também está lutando, eu também estou lutando. Todos nós estamos lutando, auxiliados pela igreja triunfante, os santos no céu, e pela igreja padecente, as almas do purgatório. E nós também auxiliamos a igreja padecente com as nossas orações. Isso, essa união da igreja, que é uma só, e que forma o próprio corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa união da igreja toda
nas suas partes, a igreja triunfante, a igreja padecente e a igreja militante, que somos nós, ela formam uma coisa só. E essa coisa gigantesca, essa presença de Deus no mundo, ela é formada também por esses laços de graça que há entre todos nós. Ou seja, as minhas orações, elas vão ajudar você. As suas orações vão me ajudar. As orações de Santo Antônio, que está no céu, vão ajudar nós dois. As nossas orações vão ajudar uma alma de um ente querido, da minha avó, do meu pai, da minha mãe, que faleceram, que estão, se Deus quiser, no purgatório, a caminho do céu. Então a igreja, ela é essa união gigantesca que acontece na graça. Ou seja, nós vamos nos tornando cada vez mais que nós lutamos contra o pecado, que nós vamos procurando melhorar, nós vamos nos tornando pessoas que fazem mais integralmente parte desse corpo de Cristo. Até um dia, quem sabe, nós no céu nos tornarmos membros da igreja triunfante, daqueles que estão perfeitamente adequados a Deus. Isso não significa deixar de ser você mesmo, eu deixar de ser eu mesmo, eu virar você, você virar eu, ou eu virar um Santo Antônio. Não. Isso significa eu ser como Deus me quer, como Deus me criou para ser. Deus me criou para ser perfeitamente santo, perfeitamente Carlos. Aquilo em que eu não sou santo é aquilo em que eu sou menos eu mesmo, em que eu sou menos aquele que Deus criou. E a igreja, sim, ela é tanto o lugar em que nós vamos nos tornando mais nós mesmos, quanto a união de todas essas pessoas, enquanto elas estão vivendo na graça, enquanto elas estão, no caso aqui na Terra, na luta para se tornar melhores, para se tornar mais santos. E, finalmente, tudo isso unido forma o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo místico de Cristo. Ou seja, a igreja, ela é uma presença de Deus na Terra. Ela não é uma união de pessoas que se juntam, por melhor que seja a intenção delas. Como um grupo protestante que se junta, bota uma placa na porta dizendo igreja. É uma piada de mau gosto, aquilo não é uma igreja. Aquilo é uma igreja, é tão igreja quanto se 5 micróbios se juntarem e disserem nós somos um ser humano. Por quê? Porque eles não têm aquilo que faz um ser humano. Eles podem ser células, como nós somos, de uma certa maneira, células desse corpo de Cristo. Mas o que informa elas, o que faz elas serem como elas são, não é humano. Elas são lá 4, 5 micróbiozinhos. E eles se juntam e dizem, nós somos um ser humano. Não faz o menor sentido. E a mesma coisa acontece quando pessoas se juntam e dizem, nós vamos fazer uma igreja. Dizem que Napoleão, uma vez disseram para ele, que ele já tinha conquistado a maior parte do mundo conhecido, ele já era um grande conquistador, um sujeito que tinha triunfado na terra em tudo, e que ele tinha que fundar uma igreja. Ele disse, olha, fundar uma igreja não vou não, porque para isso tem que morrer, que eu não estou afim, e ressuscitar no terceiro dia, que eu acho que provavelmente eu não consigo. E até que ele tinha uma visão bem realista, porque o Joãozinho da esquina, que abre uma porta de garagem e diz que aquilo é uma igreja, o que ele está fazendo é o quê? É tentar tomar o lugar de Nosso Senhor. É tentar fazer com que aquelas pessoas reunidas, animadas pelo Espírito dele, virem alguma coisa maior do que aquelas pessoas reunidas. Isso não existe. A igreja é uma só. Só há uma igreja que Nosso Senhor fez e que Nosso Senhor é. A igreja, sim, ela é essa presença gigantesca. Dentro da igreja, nós temos de tudo. Tem gente que se dedica a estudar e a pensar, é mais o meu caso, não que eu seja melhor do que alguém por isso. E tem gente que se dedica, o que é um chamado infinitamente maior do que o do estudioso, a rezar pelos outros, por exemplo. Tem gente que se dedica a todo tipo de coisa.
A igreja é composta de todo tipo de gente, cada um sendo da maneira mais fiel que consegue, procurando aceitar a graça de Deus, cada um sendo mais perfeitamente aquele que Deus o criou para ser. Deus criou alguns para serem estudiosos, outros para se dedicarem à oração, outros para se dedicarem ao trabalho, ao próprio trabalho cotidiano, a santificação, como dizia o Papa João Paulo I, né, da devoção a Nossa Senhora das Panelas, né, essa santificação na vida cotidiana, no trabalho do dia a dia. Tudo isso, todas essas pessoas juntas fazem a igreja. Ela é onde todo mundo se encontra. Ao contrário dos grupos orientais que vão reunir pessoas que pensam mais ou menos igual. Ao contrário das seitas protestantes que vão reunir pessoas que pensam mais ou menos igual, por serem apenas reuniões de seres humanos. A igreja é a reunião de todos. Todos são chamados a se tornarem membros da igreja. E assim serem auxiliados um pelo outro, a cada um do seu jeito, ser de maneira mais plena e completa aquilo que eles mesmos são, aquilo que eles são chamados a ser. Vem, você também.